prazer muito grande estar aqui novamente. Estive aqui anos atrás com vencedores e a igreja cresceu, né? Tudo mudou. Depois da pandemia, Deus parece que soprou e soprou muito bem aqui na Penha. Eu sou muito grato pelo convite do Michel, que se tornou um grande amigo, um grande irmão. Na verdade, se tem uma coisa que essa igreja tem, que é admirável, é um acervo de pastores amáveis e amados, né? Conheço o Tom também, sem contar o reverendo Amauri. E ultimamente tenho tentado ser amigo do pastor Sérgio, né? Orem por mim. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos ler Gênesis 32, a partir do versículo 22. Nós acabamos de cantar uma música agora que diz: Pai nosso, que estás no céu. E tem um trecho dessa música que é: deixa o céu descer. É isso mesmo? Foi isso que a gente cantou? Você cantou isso, irmão? Irmã? Se tiver com dúvida, cantou errado, hein? Cantamos isso, não cantamos? E é muito engraçado porque parece que esse sempre foi o anúncio do Senhor para as nossas vidas. De encher a terra com o seu céu. E um texto que me faz perceber claramente esse movimento de Deus de encher a terra com o seu céu é esse texto de Gênesis 32, a partir do versículo 22, eu quero ler com você. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é seu nome? Perguntou o homem. Jacó respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber o meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto, a minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje, o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Oremos. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor que vem em nossa direção. Esse Teu amor que transborda, e nesse transbordar nos enche, nos faz seguir e nos faz desaguar, Senhor, no Teu rio de amor, nesse Teu coração misericordioso. Deus, que somente Tua palavra seja expressa nessa noite, nesse lugar, e que somente a Tua palavra fique em nossos corações. Nada mais queremos a não ser aquilo que venha do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é muito interessante, porque a gente poderia lê-lo a partir desse evento somente. O evento em que você já ouviu, você até talvez já cantou: Jacó segurou o anjo, não quis soltar, não é? Você provavelmente já cantou, você já ouviu, já contou na classinha das crianças, já contou para o seu filho,
há muito tempo não lê, porque de tanto ouvir já julga que sabe o texto de cor salteado, né? Porque crente também tem dessas, né? De tanto ouvir uma história, ele diz assim, quer saber, eu não preciso mais ler, né? Acaba se tornando um doutor em um livro que ele nunca lê. Essa história, a gente poderia partir desse ponto. Mas eu quero propor que nós vejamos essa história a partir de um outro lugar. O nome desse encontro hoje é qual? Conexão com Deus. Hoje é segunda-feira e possivelmente a semana começou e ela mal começou e você já apanhou 3 vezes. Segunda-feira é o Dia Internacional do Recomeço, né? E possivelmente você já começou essa segunda-feira pesado, cheio de coisa para fazer, cheio de metas. Você tem que bater metas. Provavelmente você que está aí nos assistindo de casa não está aqui porque você tem muita coisa para fazer. Você tem muita coisa para alcançar. A gente vive em São Paulo, né? Então as demandas atropelam as demandas, então, e a gente equilibra prato, a gente equilibra as coisas, e a gente tem que bater meta, a gente tem que correr porque a gente tem que ser bom. O que a gente aprende na nossa cidade, nessa dinâmica conturbada que vai tangendo a gente, empurrando a gente? Que a gente tem que ser titã, a gente tem que ser alguém produtivo, a gente tem que ser alguém que sempre está ganhando. Resultado, irmão, resultado, querido, aqui é com resultado, sem resultado você não fica. É isso que a gente ouve cotidianamente. Não à toa, os caras mais seguidos na internet são aqueles caras que conseguem parar um helicóptero no ar. São os caras que aprendem a nadar hoje e amanhã estão dando aula. São os caras que dizem, quem é Salomão? Salomão é neném. Eu escrevi vários livros, Salomão nunca viveu. Não é isso que a gente tem visto? Esses são os caras que são seguidos, porque esses são os caras que são acima da média. Esses deveriam ser os nossos referenciais. É isso que São Paulo nos ensina. Só que Deus tem seus caminhos. E se você está aqui hoje, se você está nos assistindo de casa hoje, se você está nesse encontro, conexão com Deus, é porque no fundo você sabe que existe uma realidade que antecede toda a realidade. Antes de cada evento existe um caminho, existe uma história. Por exemplo, a primeira vez que eu vim aqui a Penha, eu vim em um outro contexto. Essa segunda vez que eu venho a Penha, eu venho em um outro contexto, que é o contexto do convite da amizade, que se fez na caminhada, nos encontros, no caminho mesmo. Então esse evento, para mim, hoje, ele não começa aqui. Ele começa meia-noite, passando na casa do Michel, ele atrasando a gente para viajar para Patrocínio. Era marcado tal hora, ele atrasou quase 1 hora, porque esse é o Michel, brincadeira. Mas foi isso mesmo. Ele começa ali. De uma viagem que era para durar 6, 7 horas, e a gente chegar, demorou mais de 9 horas, né, Michel? Porque a gente pegou um caminho errado. A mesma coisa acontece aqui. Essa história não começa aqui. E eu quero te convidar a voltar nessa história. Essa história começa lá no capítulo 25, a partir do 19, onde se fala do nascimento de Esaú e Jacó. Este é o relato da família de Isaac, filho de Abraão, quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filho de Betuel, o arameu, de Padã Arã, a irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os 2 bebês lutavam um contra o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu, os filhos em seu ventre se tornarão 2 nações. Desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá ao filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu, de fato,
que eram gêmeos. O primeiro a nascer era um ruivo coberto de pelos, por isso o chamaram Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. E aqui tem um trocadilho em hebraico, porque Jacó, a palavra em hebraico é muito parecida com enganoso, que é muito parecida com calcanhar. É tipo, para aí que eu vou para o Pará. Pará é uma coisa, para aí é outra coisa. Então existe esse trocadilho, por isso que muitas vezes você ouve que o nome de Jacó significa enganoso, né? Então aqui nós temos o primeiro anúncio do que seria a história de Esaú e de Jacó. Jacó já nasce puxando o calcanhar do irmão, um peso no pé e na vida do Esaú. Posteriormente, a história se desenrola e a gente sabe que o Esaú se torna um grande caçador. Na verdade, a maneira como ele é descrito no hebraico é uma ideia animalesca. Ele é um cara peludo, animalzão. Inclusive, quando a gente vê a história, parece que isso vem na nossa cabeça, né? Um caçador fedido, que estava lá, que sabia o gosto da carne. Eu gosto muito de carne, eu gosto muito de churrasco. Eu sou carnívoro mesmo, né? O negócio é carne. Eu amo carne. E como eu amo carne, eu não sou muito fã de lentilha. Eu acho que existe uma diferença significante entre um churrasco de lentilha e um churrasco de carne, né? Nessa sequência a gente vê uma história muito interessante. Esaú vai caçar, você lembra da história, né? E aí ele volta, não pegou nada. E aí ele vê que o Jacó está ali fazendo um ensopado. Eu também não gosto de sopa. Eu cresci no hospital, eu respeito quem toma sopa, mas sempre que eu vejo uma sopa, eu tenho medo de ficar doente, porque eu associei desde criança que sopa é para quem está doente. Não que seja, tem gente que diz que sopa é janta. Para mim não é. Eu respeito, mas eu não gosto. No entanto, vem aquele caçador. E o texto é muito interessante, porque ele pede um pouco desse ensopado de lentilha. Imagina quão gostoso devia ser esse ensopado, né? Para o irmão, e o irmão diz, olha, a gente tem que fazer uma negociação aí. Ele fala o seguinte, eu estou a ponto de morrer. Lembra? Eu vou morrer. Eu faço uma pergunta para você que mora aqui em São Paulo, você que sai de casa às 5 da manhã e chega às 10 da noite, que às vezes não consegue comer durante o dia. Quando foi que chegando em casa morrendo de fome, no outro dia você descobriu que morreu? Não morre, né? Não morre. Você dorme. E você deve ter feito muito, eu já fiz muito. Chegando morrendo de fome, estou tão cansado que eu não vou nem fazer nada, quer saber? Eu vou dormir. Não é? Você dorme. Você não morre. No outro dia você está com muita fome, você come, as coisas vão se ajustando. Só que Esaú, como é expresso como essa ideia animal, esse cara que quer saciar seus impulsos, seus desejos, seus prazeres imediatamente, ele troca a primogenitude por um prato de sopa, ou melhor, uma tigela de sopa de lentilha. A história segue. E aí a gente já tem um problemaço. Porque o Jacó já deu um golpe no irmão. Aí agora, ele se junta com a mãe e dá um golpe no pai. Ele consegue a primogenitude em um golpe. Você vai lendo o desenrolar dos capítulos e você vai vendo que isso não foi da noite para o dia. Essa compra da primogenitude, está lá no capítulo 25, ela só se concretiza lá depois, no 27, quando já teve uma treta grande do Isaac com Abimeleque, já teve seca, já teve briga por causa da água. O que acontece? Eles dão um golpe no Isaac, e aí o Jacó tem a primogenitude.
Esaú jura o irmão de morte. Eu vou matar esse cara. É basicamente isso que é dito. Mas tem um outro versículo que é muito interessante, que é o capítulo 27, versículo 33, que diz que quando o Isaac descobriu que foi enganado pelo Jacó, olha o que o texto diz: Isaac começou a tremer incontrolavelmente. Ele fica... Como assim? Como assim? Só que, por ser alguém que honra a palavra, ele continua o texto dizendo: então, quem me serviu a carne de caça? Acabei de comê-la pouco antes de você chegar e abençoei quem a trouxe. Essa bênção deve permanecer. Agora Jacó, de fato, é o detentor da bênção. E Jacó foge. Jacó foge, você sabe, lá para a casa do tio. Na casa do tio, ele se apaixona por uma moça, né? Mas antes de chegar na casa do tio, de fato, se apaixonar por uma moça, no caminho, o Jacó mostra de fato quem ele é. E eu quero dizer para você, antes da gente continuar, quem é Jacó nesse texto. Eu e você. Eu e você. Gênesis 28. O Jacó tem um sonho no meio do percurso. A partir do versículo 10, diz assim: nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu. E viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a quem? A você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se lhe espalharão por todas as direções. Eles, ou melhor, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, eu estarei com você e protegerei você aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a essa terra. Não deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse o quê? Entendi nada. Foi isso que Jacó disse. Quero fazer um exercício de memória com você aqui do texto que a gente acabou de ler, tá bom? O que Deus disse nesse texto? Que essa terra era para quem? Para o Jacó e seus descendentes. O que mais Deus disse? Eu ficarei aqui. Foi isso que Deus disse? Essa terra será para os seus descendentes, para você, e eu ficarei aqui. Foi isso que Deus disse? Ele disse o quê? Eu estarei com você aqui e onde quer que você vá. Eu estarei com você. Onde você for, eu vou. É isso que Deus está dizendo. Aí olha só, versículo 16. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar. E eu não havia percebido. Contudo, não teve medo e disse: como é temível este lugar. Contudo, também teve medo e disse: como é temível esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus e a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé, como uma coluna memorial, derramou azeite de oliva e fez um culto.
chamou o lugar de Betel, que significa casa de Deus. O lugar antes se chamava Luz, e ele mudou o nome de Luz para Betel. O lugar devia ter ficado Luz ainda, porque foi ali que ele foi iluminado. Ele deu um nome fruto de um não entendimento de quem era Betel, era quem? Era ele. Porque Deus não disse que ali seria a sua casa e ali ele ficaria. Deus disse, aqui será a sua casa e da sua descendência. Onde eu ficarei? Com você. Para onde eu vou? Com você. E é por isso que, se você prestar atenção, a escada, a gente sempre tem uma visão celestial de que o eterno sempre vem do céu e desce à terra. A escada parte da terra até o céu. E os anjos sobem e descem. Porque o Senhor estava dizendo, eu estou contigo, Jacó. Essa é a mensagem desse texto. E aí, o Jacó faz um negócio que eu e você fazemos. Por isso que em muito texto sagrado não é sobre a história de um outro, é sobre a minha história, a sua história. Porque o que ele diz depois de toda essa experiência no versículo 20? Não que alguém aqui já tenha feito algo parecido, tá? Então Jacó fez o seguinte voto: se, de fato, Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será meu Deus. Traduzindo, se o Senhor me der uma lacoste, no pior dia uma hering, me deixar comer todos os dias, vez por outro um McDonald's, então, essa coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu vou fazer um negócio, viu, pastor Michel? Se ninguém me assaltar, se eu tiver segurança, se toda esquina que eu dobrar tiver a polícia ali para me proteger, eu me sentir seguro, se não me faltar comida, não me faltar roupa, sabe o que eu vou fazer? Será meu Deus e eu até vou dar o dízimo. Esse é Jacó. Não é você nessa parte. Sou eu. Você nunca fez isso. Mesmo depois de várias vezes Deus tendo dito, eu vou com você, eu estou com você. Se você ficar, eu fico, se você for, eu vou. Esse é Jacó. Graças a Deus, tem oração que Deus ouve, Deus lembra, mas Deus rejeita. Porque Deus garante segurança para Jacó nessa empreitada, apesar da ignorância de Jacó. Apesar da loucura de Jacó. O texto continua. Aí, lembra do cara que se apaixonou pela menina, que era a prima? Que dá golpe em todo mundo, tem uma treta com o pai, tem uma treta com o irmão, sai fugido. Ele chega lá, se apaixona por uma, trabalha 7 anos, só que ele encontrou alguém que é sangue do sangue dele, alguém que é da família. Ele encontrou o tio, né? E todo mundo tem a quem puxar um pouco, não é verdade? A gente não fala, esse menino puxou o tio, nunca nem conheceu o tio mora em outra cidade. Bem, Jacó se deparou com o tiozão. E aí, a primeira vez que a gente vê no versículo 25, no capítulo 29, dizendo assim, na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia, então Jacó perguntou a Labão, o que o Senhor fez comigo? Eu trabalhei 7 anos por Raquel, por que o Senhor me enganou? Aí o enganador, o 13, agora se depara com o quê? Com outro 13, né? E aí, meu irmão, minha irmã, o tio, mostrando que realmente é o tio, disse, não, mas fica de boa, tu não quer nem a Lia?
Ou melhor, tu não quer nem a Raquel? Eu vou te dar. Eu te dou ela semana que vem. Trabalha mais 7 anos. Beleza. O que era 7 vira 14. Ele fica com 2 mulheres. E a história segue. A história segue. Jacó prospera. Prospera. Jacó parece ser um dos primeiros caras a entender um pouco de inseminação ali artificial, lógico, que com o contexto daquela época. Ele faz um acordo de ovelhas malhadas, ovelhas não malhadas, e aí ele começa a botar os animais para cruzar, sai na vantagem, a maioria fica com ele. O cara é esperto, porque a vida é feita para gente esperta, não é verdade, irmão? Né, irmã? É isso que a gente aprende. Você tem que ser esperto. E o Jacó é esse cara. Jacó, ok, 14 anos aqui, pensa que vai ficar assim, vou lucrar nessa história. E cresce nessa história. Beleza. Dá uma treta, de novo agora com o tio. E Jacó foge novamente. Jacó tem que fugir. De novo. De novo. Mais uma arrumagem. Mais um coração tremendo. De medo. Mais uma fuga. Resultante de mais uma treta. Resultante de mais uma enganação. Alguém se sentiu injustiçado. Aí, no capítulo 31, versículo 13, o versículo é 13, mas quem fala agora aqui é o Senhor. E aí lembra daquela história que a gente falou? De que, graças a Deus, tem oração que Deus ouve, tem coisa que Ele ignora, mas tem coisa que Deus lembra. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente, tipo de acordo que a gente faz com Deus. Por quê? Porque Ele lembra. Olha o que Deus diz. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez um voto a mim. Agora, apronte-se, sai dessa terra e volte para onde? Para sua terra natal. Então, deixa eu te contar um negócio, Jacó. Faltou comida? Não, né? Prosperou. Faltou roupa? Não, prosperou. Está são e salvo? Ok. Deixa eu te falar um negócio. Eu sou o Deus lá. Porque tem um jeito de falar nosso que Deus sabe. E Deus sabe que às vezes a gente só entende Ele quando Ele fala de um jeito que a gente possa entender. E Ele fala na nossa língua. Então, Jacó, lembra lá? Aquele lugar lá? Que tu botou o nome de Betel? Então, sou eu. Aquele Deus lá. Se ajeita e volta para casa. E o que o Jacó tem lá na sua terra natal esperando ele? Alguém lembra? Tem o quê? Tem o Esaúzinho, um irmão injustiçado. E agora Jacó tem que lidar com seus temores e seus terrores. Só que Jacó entendeu o que tinha que ser feito. E aí, o versículo 19 diz assim: quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. E Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai e os levou consigo. O que a gente aprende aqui? Tem algo de estranho nessa história. Tem um homem que tem uma promessa para a sua vida. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus se revela em sonho para ele. Deus o protege. Deus cuida, apesar de quem ele é. Ele casa. E aí, no dia de ir embora, a sua esposa não se sente segura, a ponto de levar consigo
os deuses do seu pai. Por meio de um roubo, de um furto. E aí, irmãos, a gente chega num ponto crucial da nossa caminhada nesse texto. Porque por mais que Jacó tenha essa relação com Deus, tenha feito oração, tenha ungido um lugar, colocado um nome, reconhecido, é casa de Deus aqui, ele não parece ser de fato alguém que no seu lar expressa essa realidade de um Deus que protege, que é fiel. E não se sentindo segura, a sua esposa busca segurança em outros deuses. A minha pergunta é, nessa dinâmica de São Paulo, nessa dinâmica corrida da cidade, nesse empurrar que te exige cada vez mais, o que traz segurança para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos? Ok, amor, a gente vai mudar, mas... e os aluguéis aqui, as casas, o carro que a gente tem que comprar, e os investimentos e as apólices? O que de fato se transformou no seio da tua família? A expressão idólatra de proteção. O que de fato na tua casa significa proteção? Para tua esposa, para o teu marido, para o teu filho, para a tua filha? Qual é o discurso que tua filha, teu filho cresce ouvindo? Não, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, porque senão você não come. Porque senão você não estuda. Porque senão. Amor, senta comigo aqui no sofá. Não, tenho que responder mensagem. Meu WhatsApp está bombando, minha filha. Se eu não responder, eu perco meu emprego. Se eu perder meu emprego, acabou. Onde é que a gente vai morar? Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai dar o dízimo? Quer ficar sem roupa? Você não gosta de ir ao Mac? E aí, minha irmã? É muito fácil a gente ler esse texto, olhar para Raquel e dizer, uma idólatra. Buscou segurança nos deuses do seu pai. Mas é difícil a gente reconhecer na gente aqueles que uma vez que são confessantes de uma fé em Cristo Jesus, deixam de levar para o seio da nossa casa aquilo que de fato deveria significar segurança para mim e para minha família, para nós e para as nossas famílias. O texto continua. E aí, o Labão vai ao encontro dele, tem toda uma treta lá, Deus aparece para o Labão. Aí diz assim, Labão, deixa o Jacó em paz. Aí o Labão vai lá, fala assim, eu vou deixar, mas por que você roubou meus deuses aí? E aí, Jacó, coitado, nem sabia que a mulher tinha feito isso aí. A mulher esconde, nem levanta para falar com o pai. Você já sabe o que aconteceu, mas tem um trecho que é no capítulo 31, versículo 43, que o Labão responde para o Jacó, essas mulheres são minhas filhas, as crianças são os meus netos, e os rebanhos são os meus rebanhos. Na verdade, tudo que você é meu. Sabe quem é que diz isso para você? A cidade. Teu político de estimação. Quando você começa a acreditar que você só vai viver, vencer, prosseguir, se for o teu político que estiver no poder. Porque se não for ele, acabou. A gente não vai viver, a gente vai ficar sem comida, a gente vai falir, a gente não vai sobreviver, a gente não vai perder nossa casa. O país, meu Deus, acabou o Brasil. Por quê? A pergunta é por quê? Porque no seu subconsciente, tudo que você tem, você só tem porque alguém que está acima de você te proporciona. E, infelizmente, na sua concepção mundana, esse alguém não é Jesus. E aí você se desespera. Você teme. E se você lembrar bem, é sempre assim.
no seu WhatsApp, no Instagram, em todas as suas mídias. Se eles voltarem nessa pauta, acabou, nossos filhos vão morrer. Se eles cuidarem da economia, acabou, não tem mais futuro para a gente. A igreja, meu Deus, vai acabar. Meu irmão, minha irmã, a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. E já diziam os mártires, os pais da igreja, como semente. Seu sangue é como semente. O nosso sofrer gera fruto. É Cristo quem nos conduz. Esse é Jacó. Então, chegamos até aqui. Jacó segue caminho para casa. Só que antes, Jacó ainda é Jacó. Jacó diz o quê? Tenho uma ideia. Tenho que voltar para casa. Como é que se volta para casa e fica tudo bem? Eu tenho muitas posses. Eu vou mandar muitas posses para o meu irmão. Ele recebe de presente. Ameniza a raiva. Ele não mata a gente. E eu consigo cumprir a ordem de Deus, dando o meu jeitinho, e voltar para casa. Só que Jacó faz o quê? Ele manda os caras na frente, os mensageiros vão, Jacó mal se dá conta, os mensageiros já voltaram, assim, e a mensagem? Aí eles falam para ele, olha só, nós estivemos com seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. E aí você aprende outra coisa, porque na sua cabeça talvez, a bênção da primogenitude sempre tem a ver com poder, propriedade, dinheiro. Mas para alguém que que recebeu falência, está vindo ao encontro do irmão só com 400 servos, não me parece alguém falido, não. Então, talvez a nossa concepção de bênção não seja a concepção de bênção do nosso Senhor para a nossa vida. Pense sobre isso. Qualquer dúvida, pergunte a Michael. Porque o Jacó, quando soube dessa notícia, ele ficou o quê? Apavorado. Aí se desesperou. E aí o que ele fez? Dividiu em grupos. Disse assim, ó, vocês vão por aqui, vocês levem essa quantidade de ovelhas, não sei o quê. Se encontrarem com o exército do meu irmão, ele vai perguntar, de quem é isso aqui? E vocês falam assim, é do Senhor Esaú, são presentes para eles. O nosso mestre está vindo de atrás, Jacó. Vocês também, vocês vão aqui com minha mulher, minhas filhas, vão para cá, com todas essas posses aqui, se encontrarem com o exército, vai ser a mesma coisa, hein? Digam que são presentes para Esaú e o mestre de vocês, Jacó, está indo na frente. Ou seja, Jacó faz tudo o que um líder não deveria fazer. E faz tudo o que alguém que diz que ama não deveria fazer. E sabe o que alguém que diz que ama não faz? Com aquilo que mais ama, se coloca atrás. Quem ama se coloca na frente. Na frente dos seus filhos, na frente da sua esposa. Diz assim, ok, eu vou para a morte. Mas ninguém toca na minha esposa, na minha filha. Ninguém toca. Senhor, é o seguinte. Se o Senhor estiver com Esaú, que minha morte seja rápida. Se o Senhor estiver comigo, que a morte dele seja rápida. Se o Senhor não estiver com nenhum dos dois, se prepare aí, porque você vai ver a pior luta da sua vida aí do céu. É basicamente o que um líder faz quando aquilo que ele mais ama está em jogo. Ele se coloca na frente. Mas não é isso que Jacó faz. Jacó se coloca atrás, porque a vida de Jacó é ser um peso no calcanhar do outro. A vida de Jacó é ser um puxa-perna do outro, um aproveitador, um cara articulado, um cara que sempre quer tirar vantagem, um cara que se der o dízimo, ele deu o dízimo do salário, mas aí eu tive um bônus. Ah, mas o bônus não precisa, eu posso dar uma oferta de 1 ou 2%. Porque o dízimo é do salário, mas é do bruto ou do líquido, né? É assim que funciona. Como é que eu faço? Eu comprei a moto por 1.000. Eu posso vender por 3.000, porque agora ela tem um valor efetivo. Mas o outro não pode comprar. Que pena, mas já bateu. Mas se passar uma massinha aqui, ninguém vai saber se bateu. Eu só vou dizer se bateu, se perguntar. Jacó é isso. É complicado, Jacó é um cara complicado. É tipo a gente. É tipo eu, tipo você, na escola.
na faculdade, no trabalho, na igreja. Aí, irmão e irmã, a gente vê o texto que a gente leu. E antes desse texto, nós temos um cara que ficou do outro lado do vale até o amanhecer, fugindo. Porque a vida de quem vive de esquema é sempre fugindo. Quem vive fazendo esquema sempre foge. Então, até aqui, nós temos um menino que nasce causando briga, no ventre da mãe já está brigando com o irmão, treta no ventre, treta fora do ventre, está tendo briga com o tio, briga com o pai, briga com o irmão. E agora, ele não gosta de briga? Ele vai ter uma briga. Só que ele vai ter uma luta com alguém que vem na sua direção dizendo: olha só, eu não posso deixar você viver eternamente desse jeito, eu tenho um propósito para a sua vida. E o propósito que eu tenho para a sua vida é um propósito que eu tenho para a vida de todos os meus filhos. Eu fiz uma promessa que eu vou cumprir na sua vida e na vida dos seus descendentes, apesar de você. Então, chega a luta de Jacó com Deus, que é o texto que a gente leu. E aí, irmãos, o texto é muito interessante, porque ele diz que ele ficou sozinho, veio o homem, quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir, enquanto não me abençoar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, minha irmã, meu irmão. Tem como ganhar uma luta com Deus? Como é que se ganha uma luta com Deus? E o que esse texto está falando então? Que diz que ele lutou com Deus e venceu. Lutou com Deus e os homens e venceu. Como é que se vence? E agora, que luta é essa que ele vence? Ele gasta toda a sua força e com um toque, ele está condenado a puxar a perna para o resto da vida. É justamente por isso, irmãos, porque Deus nunca quis uma luta com o homem. Deus queria tocar uma pessoa. Não era sobre uma batalha com o homem, era sobre tocar um homem e fazê-lo entender que ele, lutando com todas as suas forças, com todas as suas habilidades, não seria capaz de suportar a um toque do divino, a um toque do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Você quer saber, Jacó? Você quer saber como é lidar com você, meu filho? Eu vou te mostrar o que é lidar com você, meu filho. Eu vou te fazer, Jacó, sentir o significado do peso do teu nome, Jacó. Você é um cara que vive puxando a perna do outro, né? Em português é passando a perna. Passa a perna em todo mundo, não é verdade? No hebraico você é o cara que puxa o calcanhar de todo mundo, não é verdade? Pois eu vou te fazer caminhar na vida, sabendo o que é ter para sempre o calcanhar sendo puxado, a perna sendo puxada. Só que eu vou te dizer um negócio. De hoje em diante, você não será mais Jacó. Você será Israel. Mas qual o seu nome? Não importa o meu nome. O que importa nessa história, Jacó, é que o seu nome não importa mais. O que eu tenho para você, Jacó, é um novo nome. E o seu nome será Israel. Minha irmã, meu irmão, deixa eu te falar. É para isso que a gente vive. Para o nosso novo nome.
É para isso que a gente vive, para essa caminhada rumo a um novo nome, onde Deus forja em nós um nome, que é o nome dele. Aí Jacó, o texto diz, que colocou o nome desse lugar de Peniel. E agora sim faz sentido. Porque o texto diz assim, ó, versículo 30, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face. E no entanto, a minha vida foi poupada. Ué, mas ele não venceu? Porque no Evangelho de Jesus, na caminhada com Jesus, a gente vence quando a gente se rende. A gente vence quando a gente entende que por nossas próprias forças a gente não chega lá. Que a nossa conexão com Deus está diretamente ligada a um reconhecimento de quem Deus é, de quem nós somos e de quem nós não somos. E aí, eu quero ler com você, capítulo 33. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e os seus filhos em seguida, Raquel e José por último. Jacó fez o que agora? Jacó fez o que agora? Antigamente ele estava atrás de tudo, o que ele faz agora? Foi para frente. Ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se. Até onde? Até o chão, 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do seu pescoço, do pescoço do irmão, e o beijou, e os dois choraram. Mas deixa eu te dizer um negócio. Agora, Esaú não abraça Jacó. Agora, Esaú abraça Israel. Minha irmã, meu irmão, quem é você nessa história? Se você é Israel, é tempo de reconciliação. Não há desespero para Israel. Eu não estou falando do Estado, eu estou falando daqueles que caminham na direção do Senhor, tendo o seu nome mudado e a vida mudada, tendo um significado na vida diferente de tudo aquilo que você pudesse imaginar, o que você projetou. Existe uma grande coisa nessa história que eu acho que pode resumir ela inteira para mim e para você. É que em todos os momentos o Jacó faz negociações, até mesmo com Deus. E ele, por si só, acha que é capaz de cumprir. Ele supõe que vai. Ele acredita que ele vai. O grande ponto dessa história aqui, eu vou te dizer. Nós temos suposições sobre nós, mas Deus conhece quem nós somos. Deus sabe quem você é. E Deus sabe onde você precisa ser tocado, onde você precisa ser tocada. Porque mais vale na vida caminhar direito sendo manco do que não ser manco e não caminhar direito. A nossa vida é caminho. A nossa vida é caminhada. A nossa vida é uma caminhada ao lado de um Deus que diz: onde você for, eu vou. Você é que é Betel. Você é que é casa minha. E isso aqui é um condomínio que faz de nós uma casa só, uma morada só. Que Deus em Cristo te abençoe. Saiba que você tem um significado para todos aqueles que te veem. A pergunta é: o que você significa? E o que você deve significar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por estar aqui com irmãos e irmãs que, acima de tudo, acreditam no Teu Evangelho,
acreditam na tua palavra, acreditam naquilo que vem única e exclusivamente do Senhor. Pai, que nós possamos caminhar convictos de que não é pelas nossas próprias forças, não é com o nosso jeitinho, que existem diversos tipos de conexões, mas a conexão com o Senhor, que de fato nos importa, é essa conexão que reconfigura tudo aquilo que a gente é, que muda quem a gente é e faz a gente ser na vida cumpridores do teu propósito. Que a gente não ganha quando a gente acha que tudo é para ganhar. A gente só perde. Que a gente não é titã, que no anseio de conquistar o céu sai destruindo a terra inteira. Que a gente não seja gente que para sempre caminhará na vida, quebrando relações com os pais, com os irmãos, com os tios, com os vizinhos, com todo mundo que a gente se envolve, mas que todos olhem para nós e possam ver em nós Israel, povo teu, povo que lutou contigo. E só tem um jeito de ganhar uma luta contigo, é lutando ao teu lado e entendendo que ao teu lado é o nosso lugar. Cuida da tua igreja, cuida da Igreja Presbiteriana da Penha, para que ela seja para sempre esse lugar cheio de agentes de toque na sociedade, na cidade. Que não sejam os deuses desse mundo que influencia a nossa dinâmica nesse lugar. Que não seja a política vigente, que não seja o governo da cidade, do estado, da nação, mas que seja o teu governo que faça com que nós possamos influenciar por onde a gente passar. É o Senhor quem nos dá segurança, é o Senhor quem cuida de nossas vidas, é o Senhor que nos toca e reconfigura tudo que nós somos. Deus em Cristo nos abençoe. Obrigado, Senhor.